Tá, a Claudiane tá entrando. Ok. A partir de agora, a aula tá sendo gravada, beleza? Então, vamos começar, viu, gente? É que desliga os microfones ou o quê? Na passada, nós iniciamos o livro de Gálatas, né? Vi, Oi. quer que desligue o microfone? Pode. Se quiser desligar. Sim. Você geralmente não ia ficar quietinho, então? Tranquilo. Pois bem, a gente começou o livro de Gálatas, né? A gente, semana passada, fez o capítulo 1 e 2. E agora a gente está indo para o capítulo 3. Uma curiosidade, gente. O capítulo 3 de Gálatas, ele do início do capítulo até o final do capítulo 4, é principalmente uma sessão doutrinária, onde Paulo vai estar falando dos princípios da justificação pela fé. A aula da semana que vem e a última aula, que seria os capítulos 5 e 6, vão estar falando de uma forma mais prática as implicações da justificação pela fé, sabe? Então, assim, ou seja, Paulo agora vai começar assim, a esboçar pra gente o que a gente crê, a parte toda teórica, e depois, mais pra frente, ele vai falar, tá, e aí? A partir disso, quais as aplicações práticas que tem essa doutrina da justiça pela fé? Então, essa aula daqui está intimamente ligada com a aula da semana que vem, e depois as aulas vão agora, no caso, exemplificar e tornar prático essa doutrina nossa. Muito bem. Todo mundo tá me ouvindo tranquilo? Beleza. Ok, vamos seguir então. Vamos lá, experiência dos Gálatas, capítulo 3, versículos 1 a 5. Babi? Então, Babi... Babi, eu quero que você leia o versículo 2 do capítulo 3. Quero apenas saber isto de vós. Receberdes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém, Babi. Pois bem, vocês lembram que Paulo ali, ó, rasgou o verbo semana passada, abriu o coração ali, que a igreja da Galácia rapidamente já começou a se desviar, foi começando a receber obras dos judaizantes ali e começaram a mesclar uma peca de coisa estranha ao evangelho. Aqui, então, Paulo vai começando agora a apelar para a experiência deles nesse primeiro momento. Quando ele vem falando aqui no versículo 1, ó, Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado. Essa palavra exposto aí não está necessariamente dizendo que é ali que a igreja da Galácia, o pessoal ali viu a crucificação de Cristo, não. Ela tem um sentido de que essa palavra é mesmo usada no grego para os anúncios oficiais que eram pregados em locais públicos pelo Império Romano. Então, ou seja, a pregação que Paulo fez é como se fosse um retrato fiel ali da crucificação de Cristo ali para os Gálatas. É nesse sentido que ele tem colocado ali. E quando ele vem comentando aí no versículo 2 aí, é como se ele estivesse fazendo um contraste. Gente, vocês aí que tiveram conhecimento da lei a vida inteira, vocês estavam ali, no caso, fazendo as coisas da lei. Vocês, por acaso, receberam o Espírito Santo com base nisso? Em faça isso, não faça aquilo, cumpra isso, cumpra aquilo? Não foi, por acaso, ali pela pregação, pela mensagem do evangelho que vocês receberam o Espírito Santo? Essa pergunta retórica que ele faz, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É óbvio que foi pela pregação da fé. Por que eles estavam voltando àquele sistema antigo, então? Aí no versículo 3, ele vem colocando, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Isso era a mensagem dos judaizantes, gente. Ou seja, é como se eles estivessem querendo misturar o evangelho, somente crer na mensagem do evangelho não era suficiente. Eles tinham que começar agora a fazer alguns esforços
diante daquela nova mensagem. Alguns esforços pessoais de guardar algumas coisas, a dieta judaica, os dias, a circuncisão, tudo isso é a mensagem dos judaizantes. Só que Paulo estava agora comentando que eles estavam dando um passo atrás, eles estavam retrocedendo na fé que eles receberam. A natureza humana não pode aperfeiçoar nada que provém do Espírito. E esse esforço, assim, no caso, de ir segundo os padrões judaizantes, estava sendo um retrocesso na fé deles. É importante a gente ainda comentar, gente, que no versículo 2 e no 5, o Paulo está fazendo uma distinção, um contraste marcante entre uma vida de observância das leis judaicas e o ato de crer na mensagem do Evangelho. Ou seja, aqui no 2 ele vem comentando, vocês receberam o Espírito Santo, no caso, pela pregação da fé, certo? E lá no 5 ele vai comentar, aquele, pois, que vos concede que opera sinais, maravilhas entre vós, também é por crer na mensagem do Evangelho. Ou seja, é como se tivesse ali dois sistemas ali que eram excludentes entre si. E está fazendo um contraste entre uma vida que a pessoa passou a vida inteira observando a lei e não recebeu milagre nenhum dela e nem o selo da salvação que o Espírito Santo veio por ela, ao passo de uma outra pessoa que ouviu e creu na mensagem do Evangelho. Olha o contraste, gente. Uma pessoa que está a vida inteira observando as obras da lei, seguindo pontualmente aquilo ali, querendo cumprir aquilo perfeitamente ali a vida toda, acreditando que aquilo ali o justifica, ao passo que outra pessoa que ouviu a mensagem do Evangelho e creu nela. E nisso ela já recebe o Espírito Santo ali, e através dessa fé ela começa a ver milagres sendo operados na vida dela. É um contraste gigantesco entre esses dois, entre como se fossem dois públicos que Paulo estava colocando ali. Então, esse, no caso de querer voltar ali e acreditar naquela mensagem dos judaizantes, de querer começar agora a colocar rituais da lei, princípios judaicos ali na igreja, estava sendo um retrocesso à fé deles. Primeiro momento. Beleza. Ou seja, ele começou apresentando a experiência da própria igreja. É provável também, gente, que essa igreja estava sofrendo algumas perseguições inicialmente. Lá quando Paulo começou a fazer sua primeira viagem missionária e as pessoas aceitaram o evangelho, provavelmente os judeus não somente se voltaram contra Paulo, mas também contra os seus primeiros discípulos ali, os neófitos ali que estavam abraçando. E aí ele vai comentar, terá sido em vão que tanta coisa vocês sofreram? Lembra lá, gente, quando a peleja que passou e agora vocês estão querendo voltar essas coisas aí? Será que foi em vão aquela luta toda? Que vocês defenderam aqueles princípios iniciais e agora estão abrindo mão deles ali? Será que foi em vão, então, aquela peleja toda, gente? Se ele estivesse comentando isso. Esse é o primeiro momento, ele apelando à experiência deles, dos Gálatas. Beleza, alguém poderia argumentar, tudo bem, gente, tá, mas experiência pessoal, acima de tudo vamos levar em conta o que a Bíblia diz. É onde Paulo passa agora para o segundo argumento. Se é para falar de Bíblia, então vamos falar de Bíblia, então. Que tal a gente pegar a experiência de Abraão? Vamos lembrar, gente, que Abraão é considerado o pai da fé judaica ali. Todo judeu, se a gente fosse dividir Gênesis em duas grandes seções, vamos dizer que do capítulo até o final do capítulo 11 é a origem da humanidade, a origem de todas as coisas, como é que começou tudo, as nações, os povos, como é que se dividiu e tal. Do capítulo 12 até o final de Gênesis, até o final do capítulo 50, é como se fosse a origem do povo judeu, começando lá por Abraão. Então, assim, é como se estivesse sempre voltando a Abraão, assim, como é que começou isso tudo? Como é que começou isso tudo? Alguns judeus chegaram a defender, alguns rabinos, que meio que Abraão, mesmo sem ter conhecido a lei, já meio que cumpriu a lei. Por isso, no caso, ele foi agraciado, justificado por Deus. E agora Paulo está voltando ali. Então, vamos pegar ali o marco inicial de tudo que os judaizantes sempre argumentam, que é Abraão ali, que ele é o exemplo. Muito bem, vamos analisar então a experiência dele. Daí ele vai começar a segunda parte da argumentação com base na vida de Abraão. Olha a irmã Vânia aí. Oi, Vânia. Tudo bem? Oi. Tá com a Bíblia aberta aí, irmã Vânia? Tudo bem, viu? Seja bem-vinda. Então, lê para nós o versículo 6 do capítulo 3 de Gálatas, por favor. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça.
Muito bem, irmã Vânia. Obrigado. Pois bem, agora Paulo vem então pegando os argumentos dos judaizantes e voltando contra eles. Vamos então analisar a experiência de Abraão, já que eles ficam pautando muita coisa aí com base, querendo dizer que a fé sempre foi assim, de guardar as obras, querendo até elencar o próprio Abraão. Vamos ver então se de fato a Escritura fala isso sobre Abraão? Quando ele vem colocando isso, aí depois ele vem colocando: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Eles estão argumentando que a descendência de Abraão, os filhos de Abraão, é por causa dessa genética aí, que tem, no caso, nas veias ali. Na verdade, os filhos de Abraão são por eles terem a mesma fé que Abraão teve. Essa é a verdadeira descendência de Abraão. E aí ele vem comentando: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão, quando disse: em ti serão abençoados todos os povos. A promessa que Deus fez a Abraão era tríplice. Ele prometeu uma descendência a Abraão, ele prometeu que todos os povos da terra seriam abençoados através de Abraão, e também prometeu uma terra enorme de herança a Abraão. Essa era a tríplice promessa. Pois bem, Deus ali no caso falou isso com Abraão, e aí quando ele fala em ti serão abençoados todos os povos, Paulo vê ali um pré-anunciamento do evangelho ali, uma forma ali de que o fato de não ter necessariamente ali a mesma consanguinidade que de Abraão, de alguma maneira todo mundo seria abençoado devido a ele. E o que é que tinha nele? A fé. Era essa mesma fé. Isso iria caracterizar a verdadeira descendência espiritual de Abraão. Olha só uma coisa. Lá em Gênesis 12, 1 a 3, é onde Deus chama Abraão, certo? Ali, Abraão com seu pai Tera e também seu avô Naó, eles eram pagãos. Eles não conheciam a Deus, não tinham nada desses elementos ali. Eles estavam ali na terra da Mesopotâmia, cultuando aqueles outros deuses, toda aquela coisa. De repente, Deus aparece a ele e faz: sai da tua terra, da tua parentela. Muito bem. Abraão cumpre isso que Deus fala para ele. Então ele vai com seu pai, com seu avô, leva seu sobrinho, tem aquele episódio ali daquelas guerras e tal, ele se separa de Ló, depois ali Deus aparece a ele de novo e reforça essa promessa: olha, veja essa terra enorme aqui, como o pó da areia que você não pode contar, vai ser a sua promessa. Até aí ele não tinha nenhum filho ainda, e ainda já estava idoso. Tá, aí depois tem toda aquela situação lá no Egito, lá com Sarai, e mais uma vez depois, Deus aparece de novo a Abraão. Quando ele aparece ali, Abraão agora começa a questionar Deus. Ele: Senhor, só tenho um filho da Macedônia que é nascido no meu lar, vai ser para ele. Eu tenho um filho ainda. Para ele olhar os céus lá, olhar as estrelas tudinho. Toda vez que ele olhasse ou para a areia, ele ia lembrar daquela promessa que foi feita a ele. E agora, toda vez que chegasse a noite, ele vê aquele céu muito lindo, estrelado, ele os descendentes ali tudinho, aquele enorme punhado de estrelas ali. Nesse momento que ele questiona, só que quando Deus reforça de novo essa promessa, aqui nesse texto de Gênesis 15:6, é dito: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Praticamente o objetivo de todas as religiões é, de uma maneira, colocar o homem como justo diante de Deus. E aqui em Gênesis, Paulo vem comentando que isso é uma coisa que, desde o início daqueles que professam em busca a Deus, é o jeito que o homem é justificado, ou seja, crendo no que Deus está dizendo ali, no que Deus prometeu ali a Abraão. Se, por um lado, o Abraão ainda não tinha o seu filho, ele acreditou que Deus iria cumprir a promessa dele. Da mesma forma, como paralelo, é aqueles que acreditam na mensagem do Evangelho, ou seja, somente crê ali. Ele fez a promessa, ele iria cumpri-la. Ele creu naquilo ali. Ele não usou de nenhuma coisa que quisesse merecer aquele presente. Ele simplesmente creu e isso lhe foi imputado pela justiça. Essa é a forma como a mensagem do Evangelho sempre
Sempre. A justificação em Deus sempre foi desse jeito. A ideia de que no Antigo Testamento, como eu falei semana passada, reforço hoje de novo, a ideia de que no Antigo Testamento a salvação era pela guarda da lei e agora no Novo a salvação é pela graça. Não é isso. Ela sempre foi pela graça. Ela sempre foi pela fé, no caso, daquele sacrifício futuro que viria. A nossa fé agora é no sacrifício que já veio de Cristo. Entende? Então, é como se Paulo estivesse argumentando. Desde o começo, foi pela fé que Abraão e Deus tratou o homem para justificá-lo. Vocês estão com essa ideia de que se guardando a lei aí, vai ao mesmo tempo aperfeiçoando na fé de vocês? Isso é um retrocesso. Tá mudo. Tô mudo? Oi, tá me ouvindo? Eu estava escutando. Eu estava te ouvindo, Vitor. Tá me ouvindo? Eu também. Tá, agora beleza. tô ouvindo. Tá todo mundo. Porque você falou que tava mudo, eu pensei que eu... Tá me ouvindo aí então, pessoal? Tudo bem? Sim. Beleza. Tô Ok, ouvindo. chegamos. Tô. Oi. Tá bom, Bi, pode continuar. Beleza. Sai, pô. Vou chupar. Vamos lá. Continua, Pedro. Ok. Agora, Paulo agora vai falar um pouco sobre o aspecto negativo da lei, que seria a maldição da lei. Deixa eu ver aqui. Davidson, liga o áudio aí, Davidson. Lê para nós o versículo 13 do capítulo 3, por favor. Calma aí. Desculpa, o capítulo Gálatas. O capítulo 3 do livro de Gálatas. Capítulo 3, versículo 13. Lê para nós o versículo 13. 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ok. Vamos lá. Ele comentou a questão de como foi a fé de Abraão. E agora ele vai falar um pouco sobre aquilo, para comentar sobre aquela interpretação que os judaizantes estavam fazendo. E ele vem comentando, aí iniciando o capítulo do versículo 10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porquanto está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A lei exigia uma obediência perfeita. Então, ou seja, quando ele quer dizer debaixo de maldição, tá a ideia que se você não cumpre perfeitamente a lei, que ele está citando o versículo aqui de Deuteronômio 27, 26, ou seja, o Pentateuco, a pessoa traz para si o julgamento e a condenação divina. Se ela quer buscar justificação com base na lei, ela tem que seguir a lei perfeitamente. Qualquer descuido que ela der, ela já está sob maldição, ou seja, sujeita ao julgamento e à condenação divina. E inclusive, Paulo vem alertando isso para eles ali, falando sobre a questão da lei. E ele vem comentando, inclusive, que o próprio Antigo Testamento já avisava, além da experiência de Abraão. Ele vai pegar agora outra pessoa para comentar, que é, no caso, o profeta Abacuque. Ninguém é justificado. Quando ele vem no versículo 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele contrastando isso, ele está querendo dizer que todo mundo descumpre a lei. Logo, todo mundo está debaixo de maldição. A única forma assim de ser aceitável a Deus inclusive, como o próprio profeta Abacuque vem comentando, vivendo pela fé. Ou seja, o homem só é possível ser justo com base na fé. Vocês reparem, gente, uma coisa interessante. Paulo começa citando Gênesis, depois ele vai citar uma lei da Torá, e depois ele vem citando o profeta. É como se ele estivesse tentando abarcar a Bíblia do Antigo Testamento todinho, como se ele estivesse dizendo: todo o Antigo Testamento está falando. Eu não estou pegando versículo isolado, não. Todo o Antigo Testamento está dizendo que a justificação sempre foi pela fé. Vocês que estão querendo agora seguir normas, colocar, se você não faz isso ou faz aquilo, você provavelmente está comprometendo a sua salvação, está errado.
É um entendimento totalmente equivocado. E aí ele vem comentando ainda no versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Aqui ele estava contrastando o seguinte: você não consegue ser um meio termo. Não tem essa de querer, ao mesmo tempo, viver pela lei, crendo na mensagem do evangelho, querendo ser justificado das duas formas. Ambos os sistemas são excludentes um ao outro. Vamos pensar o seguinte, colocar um exemplo aqui. É como se fosse mais ou menos o seguinte, porque você está lá quase terminando a sua faculdade. Mas, de repente, você viu que você não completou as atividades complementares. Aquelas horas extras ali que o aluno geralmente tem que fazer para poder cumprir a graduação. Se ele não cumprir aquilo, se a faculdade é uma faculdade séria, ela não pode dar, no caso, o título de bacharel ao aluno, porque ele não cumpriu todos os requisitos. Mesmo que ele tenha tirado nota boa em todas as matérias, mesmo que ele tenha ido em as aulas, não ter faltado, não ter estipulado o número de faltas, se ele não tem aquele requisito de atividades complementares, ele não pode receber o mérito da graduação de bacharel naquele curso que ele fez. Igualmente, se ele tivesse boas notas, todas as atividades complementares, mas não tivesse faltado muito, ele também não poderia receber. Ou ele tivesse péssimas notas, mas cumpriu as atividades complementares e foi para todas as aulas, ainda assim, se ele não cumpriu integralmente todos os pré-requisitos, ele não pode receber aquele prêmio da formação que ele busca. O mesmo raciocínio aqui é usado. Se você não cumpre integralmente a lei, você não vai conseguir a justificação em Deus. São dois sistemas que se excluem, ou são dois sistemas que se excluem mutuamente. A justificação pela fé, ou vou tentar cumprir integralmente a lei, que nenhum homem consegue. Porque ele mesmo já falou, já vem comentando que todos os homens estão debaixo de maldição por não conseguirem cumprir a lei. Se fosse usar um raciocínio lógico ali, é como se você estivesse colocando, só existem duas religiões no mundo. Uma que você acredita na mensagem do evangelho e todas as demais outras que você vai achar que você merece o céu. Você vai, de alguma maneira, ter um sistema moral, uma maneira de cumprir todas as suas regras. Isso aqui não se aplica somente às pessoas que conhecem a Bíblia, não. Qualquer pessoa, em qualquer país, tem uma consciência moral. Faz ela ficar colocando alguns atributos ali de regras que ela segue para ser uma pessoa considerada correta moralmente. Mas eu posso dizer que até todo mundo que tem seus valores foi criado em algum tipo de sistema de valores, sabe? Vendo que é errada a mentira, a agressão ao próximo, o roubo, o que for. Todo mundo, em algum momento, descumpriu esse sistema moral que criou. Todo mundo, em algum momento, pode se condenar nos valores que a pessoa mesmo crê, independente, mesmo que ela não tenha conhecimento nenhum da Bíblia. Então, ou seja, mesmo pelo sistema que a pessoa cria de moralidade, de certo e errada, ela em algum momento descumpre esse sistema. E isso já torna ela totalmente condenável diante de Deus. Mesmo que ela não tenha ouvido, nunca ter falado nenhuma palavra da Bíblia, de Jesus, de nada. Ainda assim, o próprio sistema moral que as nações, que os povos têm, eles uma hora descumprem ele. E isso já o torna condenável. E aí Paulo vem comentando, mas a mensagem do evangelho, aqueles que abraçam essa como forma de buscar justificação em Deus, não devem seguir por esse outro sistema, como forma de justificação. Alguém não. Rafael, firmeza, Rafael. Beleza. Áudio aí, Rafael. Aê! Lê para mim o versículo 14, por favor, do capítulo 3. Amém, meu irmão. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada, por meio de Jesus Cristo, aos não-judeus e para que todos nós recebamos, por meio da fé, o Espírito que Deus prometeu. Amém. Obrigado, Rafael. Amém. Olha ele voltando de novo ao exemplo de Abraão. Abraão é como se fosse assim, a espinha dorsal dessa linha de argumentação de Paulo. Abraão era uma figura central para os judeus. E eles estavam querendo usar o exemplo dele para validar o sistema de justificação por cumprir os requisitos. E Paulo está comentando que não era assim, nunca foi. E aí, ele vem elencando
Que, ou seja, essa forma de justificação pela fé contempla até as pessoas que não são judias. Todos os estrangeiros são contemplados nessa forma de justificação que Deus providenciou. Ou seja, mas a pessoa nunca ouviu a Bíblia, ela tem que, então, ir aprendendo ali tudo, ali com base naqueles requisitos para poder receber, no caso, a salvação em Deus. Não! Se ela crer na mensagem do Evangelho ali, é suficiente. E ele vem elencando mais uma vez a prova disso, o Espírito prometido. Receber o Espírito Santo e ser salvo são coisas sinônimas. Se você é salvo, você tem um selo da promessa, que é o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, então provavelmente você foi justificado, ou provavelmente não, você foi uma pessoa que foi justificada em Deus. É como se eu estivesse dizendo, ou seja, a prova no caso de que a pessoa é, no caso, justa diante de Deus, é o Espírito prometido. Ele prometeu, aquilo ali era a prova de que Deus o justificaria, o tornaria justo, via ele absolvido das suas culpas. Entende? Tô falando rápido, gente? Tá tudo bem? Tá bom, Ok, Vitor. vamos seguir então para o próximo tópico. Muito bom, Vitão. Agora ele vai falar um pouco a questão da aliança. Sobre a promessa da aliança. Deixa eu ver quem aqui. Marcinha. Marcinha? Márcia Paixão. Grande Marcinha. Eu. Aê, Marcinha. Lê para nós o versículo 16, por favor, do capítulo 3. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz, e os descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente, e ao teu descendente que é Cristo. Amém, mocinha? Pois bem, seguindo a linha de raciocínio, Paulo agora vai falar uma coisa. Ele pegou primeiramente o exemplo dos Gálatas, depois ele agora pegou o exemplo de Abraão, ele apelou para a experiência pessoal, pegou um exemplo da Escritura e agora ele vai iniciar uma linha de argumentação com base nos sistemas humanos. Eu falei da experiência que vocês tiveram. Mãe, só um pouquinho para fazer o microfone. Valeu. E aí, melhorou? Ok, obrigado. Vocês tiveram experiência, eu estou relatando para vocês a experiência de vocês. Vocês estão falando que é bíblico esse negócio aí, e agora eu mostrei na Bíblia, através de Abraão aí, que não é. Mas agora vamos pensar agora na própria forma natural das coisas, dos sistemas como eles acontecem. Quando ele vem comentando aí, irmãos, fala como homem, iniciando no versículo 15. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ou seja, qualquer contrato que nós estabelecemos entre pessoas, eles são irrevogáveis. Eles têm força de não serem descumpridos. Se eu estabeleci um trato aqui com o Anderson, eu cheguei no Anderson e falei, Anderson, é o seguinte, eu vou te atender como fisioterapeuta, mas é o seguinte, eu só vou te atender, você vai fazer um contrato que com no mínimo 6 meses aí eu vou estar te atendendo. Então, você se dispõe ali, você aceita estar me pagando durante 6 meses aqui é o nosso contrato, beleza? Beleza. Se você quiser sair antes, você vai ter que me pagar uma multa. Tá valendo o contrato. Se você sentir que ficou melhor, já com um mês só de sessão que eu tô fazendo contigo, e assim, ó, não preciso mais, você vai me pagar uma multa. Tudo bem, Antônio? Tudo bem. Ou seja, essa força de contrato já vale entre os próprios humanos. De maneira que se ele se condicionou a valer um contrato ali de determinado tempo ali e legalmente ele está sobre aquele compromisso, se ele o infringir, então assim, ele de alguma maneira vai ser punido pela própria lei. É válido aquele sistema ali entre os próprios seres humanos. Paulo está argumentando o seguinte, se entre os próprios humanos uma aliança que veio depois de uma que já existia não anula essa, imagina as alianças que o próprio Deus fez. Vocês estão achando que a lei que veio 430 anos depois de Abraão vai anular o sistema de justificação que Deus iniciou pela fé? Ele não, vocês estão enganados. Bom, ele vem comentando, ora,
as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes. Aqui ele fazendo uma referência a Cristo, o seu descendente espiritual ali. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada, Deus fez a aliança com Abraão, independente do esforço dele. Abraão creu nessa promessa dele. A fé de Abraão ali tornou ele justo a Deus, ou seja, fez ele essa fé que fez ele receber essa dádiva, esse presente que Deus deu dele. Receber, não merecer. Receber. Pela fé ele recebeu essa herança que Deus prometeu a ele aí. Porque se a herança provém da lei, ou seja, do cumprimento, a herança, por definição, é algo concedido, não conquistado, como é o caso de Abraão aqui, que ele vem colocando. Se a herança vem, então, por causa de cumprir essa lei, não pode vir da fé. Mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Como é que vocês estão dizendo que você alcança a bênção divina por cumprir piamente todos aqueles mandamentos ali, sendo que nenhum deles existia lá com Abraão? Ele simplesmente acreditou na mensagem de Deus e recebeu esse presente dele. Como é que vocês estão querendo dizer que Abraão cumpriu isso, sendo que a lei só veio 430 anos depois dele? Vocês estão vendo assim como é que tem essa brecha enorme no argumento de vocês? Porque, na verdade, é a fé que faz a pessoa receber a herança que Deus ali o prometeu. E o exemplo vivo disso é Abraão. Uma observação que a gente pode fazer essa aliança que Deus fez com Abraão. A aliança abrâmica é unilateral, porque Deus prometeu a si mesmo. Deus não prometeu em nome de ninguém. Ele, como soberano, promete a si mesmo. Ele se coloca como aquela pessoa que vai cumprir a promessa que ele mesmo fez. Ela é irrevogável, ou seja, ela nunca vai cessar. O que começou lá com Abraão está valendo até hoje. Ela é eterna, ou seja, concedida para a bênção eterna e incondicional, já que dependia de Deus, não dos homens. Não era, no caso, colocada uma condição ali, ó, se você fizer isso, isso, você recebe essa promessa. Não! Ela é incondicional, ou seja, ela é feita com base ali no Deus que prometeu e que vai cumprir. Amém? Alguma dúvida até agora, gente? Se eu estiver indo muito rápido, gente, por favor, me avisem, que às vezes eu nem percebo que eu estou indo falando rápido, não, viu? Seguindo. Então, aí alguém poderia perguntar, tá bom, Paulo, você está quebrando a lei todinha, então para que ela existe, então? Para que então Moisés falou aquilo? Como é que você vai ver o tempo todo ali o Antigo Testamento reforçando a lei? Como é que fica essa situação, então, Paulo? Você derrubou a lei todinha aí. Para que ela serve, então? Já que ela não justifica o homem, já que não foi por assim que pelo cumprimento dela que Abraão alcançou a promessa, então qual foi a finalidade dela? Me diz, Paulo. Você está falando esse tanto de coisa aí, eu quero saber qual o propósito da lei. E aí agora Paulo vai seguir agora para o final da sua linha de argumentação aqui. Deixa eu ver quem aqui. Ô, Luan, lê pra gente aí, Luan, o versículo 28, por favor. Luan? Exato. É que o microfone aqui tá com um problema do notebook. Eu vou falar pelo da minha mãe aqui, beleza? Sim, mas eu tô ouvindo, tranquilo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo. Amém. Aí o argumento dele vai culminar nesse versículo aí. Quando ele vem comentando ali no caso da centralidade da fé para a justificação, de maneira que todos os homens são iguais. Um sistema meritocrático sempre vai ter aqueles que cumprem mais e aqueles que cumprem menos. Aqueles que merecem mais e aqueles que merecem menos. Num sistema de crer na mensagem, todos são nivelados por baixo. Estamos todos iguais nessa situação que ele coloca. Sejam escravos ou livres, sejam homens ou mulheres, seja judeu ou não judeu, todo mundo, pela fé, se encontra em Cristo. Mas como é que ele chega até aí nesse argumento? Vamos lá.
Primeiro ele vai responder a questão da lei que foi levantada. E qual a finalidade da lei, já que você quebrou ela todinha? Vamos lá. O José vem comentando. Qual, pois, é a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Quando você vem comentando sobre um mediador, gente, você está sempre pressupondo que duas partes estão em conflito. Daí entra um terceiro elemento para mediar essas relações. Ele, por um lado, Paulo vem comentando aqui que a lei foi mediada pelos anjos ali. Ou seja, ele meio que está acentuando ali o valor, como é que se fala? A supremacia da promessa em relação à lei. Porque no 20 ele vem comentando, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Enquanto a lei ele teve a mediação dos anjos ali, não é descrito exatamente qual papel que eles tiveram, só que eles foram mediadores, beleza? Na promessa, Deus falou diretamente com Abraão. Nesse diálogo ali não era pressuposto um conflito. Na lei, a ideia de Deus já pressupõe algum tipo de conflito. Um conflito entre homem e Deus. Como é que vamos resolver esse conflito? Aí veio a mediação ali da lei ali. Na promessa, Deus falou diretamente com Abraão. Não houve mediação. Não era suposto um conflito. Ou seja, ele vem começando a elencar primeiramente a ideia da supremacia da lei e, ao mesmo tempo, ele vem falando a lei serviu para mostrar o que é transgressão. Ou seja, o que é pecado. A lei revela o pecado. A finalidade ali é revelar o pecado. Ela tem um tríplice propósito, que eu vou ir continuando com vocês falando. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Foi Deus quem concedeu ali a promessa a Abraão, e ali, no caso, prefigurando a forma como as pessoas alcançariam favor diante de Deus, que é pela fé. Mas também não foi o próprio Deus que promulgou a lei? Será que as duas estão em conflito uma com a outra? Que Deus confuso é esse, que faz duas coisas que se confundem uma com a outra? Ele, não, Paulo está falando, essa ideia é totalmente ridícula. A lei não é contrária às promessas de Deus. Porque, no caso, é como você estivesse dizendo ali, é porque a finalidade da lei não foi a justificação, nunca foi. O problema que vocês estão tendo é usar da lei para quem alcançar a favor de Deus. E isso nunca foi assim. É pela fé que nós alcançamos o perdão dos nossos pecados, a salvação, a justificação em Deus. Vamos lá. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. De uma certa forma, como você estivesse dizendo, ou um propósito além da lei ali, no caso, ela, além de revelar o pecado, é condenar o pecado. Ela, ao mesmo tempo que ela mostra o que é pecado, ela também, ao mesmo tempo, condena esse pecado. Seria o papel dela. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. Ele agora está personificando a fé. Ou seja, os antigos, antes de Cristo, tinham a fé deles em algo futuro, que eles ainda não viam. Nós, agora que passou o Cristo, agora nossa fé está naquele que veio e cumpriu. Ambos ali têm um objeto de fé ali, que haveria de se revelar, no caso ali dos antigos, que foi Cristo, e agora que já se revelou para nós. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A palavra aio, gente, ela era usada no grego da ideia de pedagogo. O que é um pedagogo? É alguém que conduz a criança. Essa é a tradução dela. Via de regra, a criança ali era de alguns escravos. Oi? Oi. Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Alguns escravos ou pessoas de confiança
eram conduzidas para ser o tutor daquelas crianças ali. Esses tutores levavam a pessoa até a escola, buscavam ela, ensinavam alguns princípios morais para ela, ensinava ela algumas ferramentas assim de trabalho. É como se fosse uma pessoa que fosse ali conduzindo e instruindo aquela criança até ela alcançar a maioridade legal. Até ela ficar de maior, esse condutor ia, geralmente, esse guia, esse aio, ia conduzindo a criança sobre a forma como ela deveria, sobre o que ela deveria aprender, sobre os valores que ela tinha que seguir e sobre até suas capacidades instrumentais de operar as coisas, as ferramentas, o que for. Oi, mãe. Gente, vocês estão me ouvindo? Não, peraí, estão me ouvindo? Tá falhando. Tá falhando, Vitor. O seu áudio aí tá falhando. Tá falhando? Eu tô ouvindo, viu? E Flávia tá me ouvindo, mas tá falhando. Às vezes falha um pouquinho. Às vezes falha um pouquinho? Finalzinho, Vitor, falhou um pouquinho. Tá, vou falar mais devagar. Ou seja, o aio, gente, era alguém que conduzia. E, via de regra, esses condutores recebiam o poder de punir quando essa criança descumpria alguma ordem ou fazia alguma coisa errada. Eles tinham esse poder, alguns momentos ali, de punir. Então, assim, Paulo vem colocando ali, no caso, a terceira função da lei, que era o quê? Nos conduzir até Cristo. Ou seja, a lei revela o pecado, condena o pecado, e ela serve para nos mostrar que nós, por nossa capacidade, não cumprimos não conseguimos cumprir as exigências divinas. Ela faz a gente conseguir começar a ter aquele anseio por um redentor, alguém que nos salve da... Ih, gente. Oi? Tá normal aí? Estão me ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo, gente? Sim. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Vitor. Às vezes congela um pouquinho, mas é rápido. Eu tô te ouvindo. Tá? Quer que eu repita alguma coisa? Vitor. Ok, vou continuar. Não. Você vai falar alguma coisa aí, Tamar? Não, é só o finalzinho, o aio funcionando como quem encaminha a criança, ou como se fosse um tutor, um pedagogo. Aí falhou para mim no finalzinho. A questão da correção. Ah, sim. Eu falei que esse aio também, ou seja, esse guia, essa pessoa que recebia esse poder de ir instruindo a criança, geralmente também recebia permissão para punir caso ela descumprisse alguma ordem, apresentasse alguns comportamentos rebeldes. Aquela criança. Igualmente, a lei opera essas coisas em nós. Ela revela o nosso pecado. Oi, tá me ouvindo? Uai. Gente, dá um ok se estão me ouvindo aí. Minha mãe tá falando que eu tô mudo aqui. Mãe, é só você, mãe. Vitor. Oi. Assim, ele não estava caindo, ele começou a cair agora. Começou o tempo de falha está sendo um pouco mais alongado. Antes ele estava caindo um pouquinho, tá bom? Mas, assim, pode continuar aí, que eu acho que é muito pouco a queda. Ou então, assim, eu tenho que reiniciar de novo, né? Porque eu acho que deve ser um problema no microfone aí. Talvez seja a minha internet, que às vezes aparece um sinal aqui, seu sinal está instável. Talvez seja a internet aqui em casa, que às vezes aparece um negócio aqui para mim, seu sinal está instável. Tá Quando acontecer de começar a falhar, vocês me falam, gente, que aí eu paro um pouquinho e a gente recomeça, pode ser? Pode continuar. Quando tiver uma interrupção grande, realmente, de falha técnica, a gente te avisa aí. Tá beleza. Bom? Ok, valeu, Davidson. Vamos lá. E aí, uma vez assim que esses aios, esses guias podiam penalizar, no caso, é como se a lei nos penalizasse por falharmos com ela, por não seguirmos a instrução, por não cumprirmos. E ela, ao mesmo tempo, mostra para a gente que há um redentor, que há alguém que possa nos resgatar.
Então, ou seja, apesar de não estarmos mais na tutela da lei buscando a justificação, a gente obedece os padrões imutáveis de Deus. Não estou aqui dizendo assim que a gente agora não usa mais a lei para nada. A parte moral dela nós ainda cumprimos, só que a gente não cumpre buscando justificação, ser justo diante de Deus. A gente cumpre isso como um reflexo da nossa gratidão pela salvação que Deus fez em nós. Nosso coração é de tal forma alegre em Deus pela salvação que Ele operou em nós, que o Espírito Santo vai operando essa transformação em nosso ser com forma de gratidão a Deus ali, de testemunhar ali da nova vida que Deus nos deu. Mas a gente não se escuda nisso como ver o crescimento da salvação. Entende? Ou seja, reforçando aqui, o tríplice propósito da lei: revelar o pecado, condenar o pecado e conduzir a Cristo. Então, assim, quando ele agora argumenta tudo isso, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Quando ele vem comentando aí, o batismo ali é uma expressão pública da fé que você professou. Quando você se batiza, você está tornando publicamente qual é o sistema de justificação que você está buscando. E é o da fé. Eu estou agora me batizando em Cristo, ou seja, para, no caso, me agarrar à mensagem que ele deu de que crer nele é suficiente para a minha salvação. Estou revestido do Cristo ali, que cumpriu a lei e morreu para sofrer a maldição que era para mim, já que eu descumpri a lei. E isso faz eu um novo ser, e aí, se sois de Cristo, também descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Finalmente, ele finalizando de novo ali com Abraão. Ou seja, se vocês ali, no caso, se projetam para a salvação que foi feita em Cristo ali, crendo nisso, vocês são verdadeiro descendentes de Abraão, os descendentes de Abraão ali, daquela fé que teve na promessa. Toda essa interpretação judaica até então estava totalmente equivocada. E vocês tendo essa fé, faz vocês tal forma ali, descendentes de Abraão, vocês também são herdeiros da mesma promessa que ele teve ali. E essa promessa ali é o Espírito Santo, vem se concretizando o Espírito Santo, que é como o penhor da nossa salvação. Vocês vão encontrar lá, gente, em Romanos, Paulo ali reforçando muito sobre a questão ali do cumprimento da lei, mas não está sobre a tutela dela e nem é para justificação, mas um processo de santificação. Ele não aborda isso aqui porque o objetivo é diferente. Ele aqui agora está falando sobre justificação, ser justo diante de Deus. E isso é através da fé que você consegue. Tá? O objetivo de Romanos é outro. Finalmente, ele vem cortando ali por baixo, ali, dando razão a que Deus prometeu que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. E ele vem colocando, em Cristo não pode haver nem homem, nem mulher, nem judeu, nem escravo, nem judeu, nem gentil ou estrangeiro, nem escravo e nem liberto. Olha só o cumprimento da promessa feita lá para Abraão, lá, contempla. Se vocês continuarem interpretando desse jeito a Bíblia, você imitar a promessa de Deus é o quê? Só pode receber essa promessa não todos os povos da terra, somente aqueles ali que têm a consanguinidade de Abraão. Já está um equívoco aí. E aqui não. Há essa promessa ali, que aqueles que creem pela fé, todos são contemplados, de qualquer país, de qualquer condição social. É bom lembrar também, gente, que o judeu não escravizava, não fazia outro judeu de escravo, não. Então, ou seja, os escravos ali também já não seriam contemplados naquela interpretação deles. Aí Paulo está falando, tanto liberto quanto escravo são contemplados nessa promessa também. Ou seja, a promessa de Deus sendo cumprida integralmente. Se vocês querem achar que isso aqui é por um sistema de mérito, vocês estão errados. O que é, na verdade, aqui é um sistema assim de que forma que consiga contemplar todos os seres humanos. Como? Tendo a mesma fé que Abraão teve, acreditando, não fazendo se valer dos seus méritos para poder se achar justo diante de Deus. Isso, gente, apesar de estar sendo dito lá naquela época, é muito válido até hoje. Porque, falei,
o tanto de gente que assim que fica... Aliás, eu tendo a pensar, gente, que a ideia de justificação é uma coisa unicamente cristã. Unicamente cristã, na vertente protestante ainda. Porque o catolicismo é o que o pessoal vai chamar de sinergista. Ou seja, ele tem que ter uma participação ali com forma de merecer a salvação. Todas as demais religiões, gente, ou elas são meritocráticas ou universalistas. Ou seja, elas não acreditam em condenação. Então todo mundo vai para o céu, acreditando ou não. Já outras, não, você tem que fazer merecer. Tem que ter um bom caráter, tem que ter uma boa conduta. Mas aqui, gente, Paulo vem colocando ali que se você falha em algum momento com isso, você já está na condenação. E nenhum homem vai conseguir, até que os princípios morais que ele cria, o que ele acredita, uma hora ele faz com aquilo que ele mesmo acredita. E isso já torna condenável diante de Deus. Se ele agora segue pelo sistema que Deus ali achou para salvar a humanidade, que é crendo aí na pessoa de Cristo, aí sim ele pode alcançar ali, no caso, a promessa, no caso, a salvação. Eu vou parar aqui de colocar o slide, porque no caso o slide quem quiser falar pode ligar o áudio aí, tá? Quem é Pipi Planaltino? Oi. Oi. Não, ele tá falando, a Vera tá falando aqui, mãe. Pronto. Quem é Pipi Planaltino? Oi. Oi, pode falar, Vera. Olha só, eu achei interessante aqui, no verso 29, que ele fala que se sois de Cristo, sois descendência de Abraão. Eu não conseguia entender isso aí, até que eu percebi quando ele fala assim, conforme a promessa. Quando eu me converti, eu não aceitava o fato de ser descendente do povo de Israel. Eu falei, não conheço nenhum israelita, como é que eu sou descendente de Israel? E eu não entendia isso, né? Eu com essa cara, né? Com essa cara larga, eu e Vera, viu? Que eu estou desconfiando que nós viemos da mesma tribo, porque essa cara e esse cabelinho não nega, não. Esse cabelinho arrepiado na frente, né? Mas aí eu... já não nega, né? Mas depois aí eu entendi, através justamente de uma escola bíblica dominical, que nós somos descendentes espirituais de Abraão. Então, as promessas se estendem a nós, né? Isso aí fez assim, uma mudança muito grande na minha vida. Compreender que nós também temos direito, nós somos herdeiros dessas promessas de Abraão e somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo também. Isso aí coloca a gente num patamar que nós não temos ideia o que seja, mas nós só sabemos que é uma coisa muito boa. Eu mesmo não consigo avaliar, né, a altivez disso aí, né? A bênção de Deus é muito maior do que aquilo que nós imaginamos, viu, irmãos? Amém. Amém. Pronto, falei, agora vou sair correndo. Marinete quer falar, Pedro? Pode falar, Marinete. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo isso. Ia falar para ligar o Tô com áudio. som agora, Vitor? Pode falar. Tô com som? Tô com áudio? Tá. Pode falar. Irmãos, a paz. Que aula maravilhosa, né, irmãos? Às vezes a gente se pega com lei, obras e faz uma confusão, igual a Vera falou ali agora, na cabeça, eu não sou filha de Abraão, como é que é esse negócio? Mas, irmãos, Paulo é intenso, é por isso que ele é considerado... Aqui ele estava fazendo teologia, né? É uma característica peculiar do apóstolo Paulo, fazer teologia a caminho. Quando uma igreja necessitava, tinha uma necessidade de alguma coisa, ele ia lá e fazia teologia. Esse aqui é um dos casos, né? Muitos casos que a gente vê na obra do apóstolo Paulo. Mas, irmãos, me chamou a atenção, uma atenção assim, bem grata, bem boa, foi a questão da revista.
Eu li a introdução da aula de hoje na revista e achei muito interessante. Porque o autor, ele explica de uma forma didática, como o Vitor explicou no início da aula, o Paulo está tratando aqui de um assunto doutrinário, né? Ele está falando de algo doutrinário aqui. Ele está ensinando. E eu achei muito interessante porque o autor da revista pegou esse gancho de que é um assunto doutrinário e na introdução dele, ele faz de uma forma didática bem elucidativa, bem clara para nós, a questão da fé. Ele faz uma classificação, né, da fé, como é que é a fé, como que a fé se apresenta, né? Eu só vou ler rapidinho aqui, só para eu concluir o meu raciocínio. A introdução da revista diz assim, posso ler, Vitor? Pode. A introdução rapidinho, diz assim, o que é fé? Existem diferentes tipos de fé. A fé natural, aquilo que nos faz acreditar e entender ser uma verdade. Alguém fala e admitimos ser verdade. Isso é uma fé, né? Que o autor está classificando. É um assentimento intelectual. Eu creio em fatos da história, mesmo não tendo vivido aqueles fatos. Este é a fé temporal. Agora vai falar da fé temporal, né? Existe a fé temporal. Quando eu coloco a minha confiança em Deus para as coisas deste mundo, minha saúde, meu emprego, minha família, eu creio no cuidado de Deus. Existe a fé que é a expressão da nossa crença. Né? Fé como conteúdo, como ensino, como doutrina. É preciso seguir a verdade, não a mentira, o engodo e qualquer tipo de fraudulência, né? Essa é a fé que ele está falando lá. Agora, existe a fé salvadora. É quando transfiro para Jesus minha confiança de vida eterna. Deixo de acreditar em mim mesmo, minhas obras ou qualquer outra coisa para a salvação e passo a crer em Jesus. Esse último ponto aqui da descrição é essa fé que o apóstolo Paulo está falando, quando ele faz o contraste com as obras, né? Então, é a fé salvadora que ele está falando, né? E recordando Abacuque lá no capítulo 2, verso 4, quando ele diz o justo, que Paulo cita Abacuque aqui, né, como o Vitor já mostrou aí. Isso é uma citação, isso não é de Paulo, irmãos, isso é uma citação de Abacuque, do profeta Abacuque. Quando ele fala, e o justo viverá pela fé. Só que não é o profeta que está falando. É Deus quem está falando. Essa fala não é de Abacuque. Se os irmãos forem ler lá, Deus está dando uma visão para o profeta Abacuque e ele está falando de Nabucodonosor. Por isso que Paulo pega, porque a confiança de Israel era na força do homem, era no braço do homem. E Deus está dizendo, e Abacuque está perdido, Abacuque está em pânico, está em parafuso, porque ele não está entendendo porque Deus está trazendo uma nação ímpia para punir o povo dele. E aí, Deus vai dar uma visão para Abacuque. Aí ele vai falando, escreve aí, Abacuque, o que vai acontecer, parará, parará. Ele dá os detalhes para Abacuque. Aí depois ele faz um contraste, né? Ele vai falar do injusto e do justo, ele vai falar de Nabucodonosor. Quando Deus fala, categoricamente, o justo vive pela fé, é Deus quem está falando. É Deus que está falando isso. Ele está fazendo um contraste, porque o injusto confia no braço do homem, confia na sua força. E aí Paulo traz isso para cá. Não, nós não podemos confiar nas obras que a gente faz, não, meus irmãos. É isso. Paulo está explicando direitinho, os pormenores, não. Aí ele vai e pega esse célebre versículo de Abacuque, né, para fechar tudo. Ele fala, olha aqui o que Deus falou através do profeta Abacuque. Foi Deus que falou isso para Abacuque. O justo vive pela fé. Então, eu achei muito interessante a parte pedagógica da introdução da revista para nos esclarecer e muito. E no final, na conclusão, é mais linda ainda a conclusão da revista. Ele diz bem assim, eu já estou terminando, irmãos. Ele diz assim, como viver pela fé? O autor da revista da lição aí terminando. Nunca deixar que a racionalidade suplante a fé. É muito comum a gente ouvir falar que quem vai para o seminário sai frio do seminário. Não deixa de ser uma verdade. Por quê? Porque alguns passam a acreditar no seu conhecimento, no seu intelecto, na racionalidade. Não, tudo é racional. Não é bem assim. Nós estamos lidando com um livro espiritual, com um Deus sobrenatural. Então, o homem não pode estudar a palavra de Deus apenas com a visão do seu intelecto, do seu conhecimento. Não é assim que funcionam as coisas na Bíblia. Segundo, desenvolver constante dependência de Deus, né, irmãos? Isso é o que o povo de Deus tem que fazer. Terceiro, realizar e promover boas... Isso aqui é muito importante, isso aqui diz muito com a lição que o Vitor acabou de dar.
realizar e promover boas obras da salvação, vírgula, jamais para a salvação. Ou seja, nada do que eu venha fazer na casa de Deus, nada do que eu venha fazer para o reino de Deus, o propósito não deve ser em forma alguma visando a minha salvação. Porque ela já foi firmada, ela já foi concretizada. A morte de Cristo foi vicária, foi substitutiva, foi legal, foi eficaz, acabou. Então, tudo que eu faço para Deus é para o louvor da glória dele. Em momento algum pensando em alcançar méritos para a salvação. Né? É o que o apóstolo Paulo está combatendo isso aqui. Quarto ponto aqui da conclusão. Promover como compromisso inegociável de obediência à verdade do evangelho. Isso aqui é o que Paulo sempre fez na carreira dele. Ele não negociou em momento algum o evangelho. Nenhuma vírgula do evangelho Paulo negociou. E ele tenta passar isso, né? E a gente vai ver isso em Romanos também, como o Vitor citou. É uma coisa já mais ampla. A gente deve lembrar, irmãos, que segundo os estudiosos, a Epístola aos Gálatas é uma das primeiras epístolas, se não a primeira do apóstolo Paulo. Então, aqui ele começa, por isso que o Vitor falou que lá em Romanos ele vai colocar isso de forma mais clara. É verdade, porque aqui é o início que ele está começando a desenvolver a teologia dele. Quando ele chega em Romanos já quase, não no final, mas quase no final do ministério dele, um pouco bem acima da metade do ministério dele, né? E aí, quando ele escreve Romanos, aí ele coloca tudo isso e muito mais que está aqui em Gálatas, né? Mas, irmãos, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu amei essa revestinha. Eu só queria perguntar para a Vera Godoy, que eu vi aqui, eu estava lendo aqui, e tem uma esposa de alguém aqui da revista que o sobrenome é Godoy. Eu queria saber se é parente dela. Minha irmã, esse Godoy é grande, viu? Não sei não. Eu tenho que descobrir essa arte genealógica aí, que o negócio é estranho. Obrigada. Bem. Quem mais quer comentar aí, gente? Ó, a irmã Vera e a irmã Marinete já falaram, eu queria alguém mais jovem aí. Que tal? A Marcinha, o Arthur, a Babi. O que você quer dizer com isso, hein? Só mais tudo velho. O pastor não vai falar nada. Não, pastor, Vitor. O pastor também está novo. O pastor também esse negócio do velho não é pra gente, não. Pode parar. Então eu vou falar depois, Vitor. Agora não. Mas só alguns meses. Eu acho que Quando... Agora é o pastor, Pedro. Professor, quando o senhor falar para as crianças falarem, eu entrarei, tá bem? Então, deixa as crianças falarem. A gente quer ouvir o pastor. É verdade. Estão me ouvindo, então? Pode. Não, hoje eu estou uma gambiarra muito grande aqui, porque tem um celular ligado de um lado, um microfone ligado do outro, porque o fone está quebrado. Só escuta de um lado. Então, tá assim hoje. Realmente, Vitor, que aula boa. Quando a gente estuda Paulo, e a irmã Marinete mesmo ama o apóstolo Paulo e a forma como ele faz a sua teologia é realmente maravilhoso. E eu fui anotando aqui, trazendo para a nossa vida, né? O que alguém pode dizer para nós, no sentido que a gente pode perder salvação. E a gente passa uma vida inteira na igreja e pode ser que a gente tenha dúvida quanto a essa certeza da salvação. E essa incerteza, ela decorre da falta do entendimento claro de que é pela fé, somente pela fé em Cristo Jesus. E aí, quando a gente estuda, esmiuçando essa carta, esse capítulo 3 hoje, a gente se sente mais fortalecido ainda na promessa que Deus fez. É de alegrar o coração. E assim, muitas vezes as pessoas vão falar de costumes, vão colocar o tamanho do cabelo como uma chave para entrar no céu, ou o tamanho da saia, se vai até a beira do tornozelo ou se sobe um pouquinho, quantos centímetros disso que vai fazer você entrar no céu ou não. Eu anotei isso aqui trazendo para a nossa realidade, essa certeza de que não são os costumes, não é a lei, não é isso que vai fazer com que nós entremos no céu, mas é a fé no nosso Senhor Jesus.
essa talvez seja a maior aplicação para os nossos dias. Pode ser que alguém chegue para vocês e diga, mas vocês estão fazendo isso ou aquilo. Mas é claro que a gente tem que cuidar também, né? O próprio apóstolo Paulo fala de que a nossa forma de agir não pode escandalizar o nosso irmão. Isso tem que ficar claro também, mas nunca será tais costumes, tais obras que nos levarão à salvação em Cristo Jesus, mas é a fé. Então hoje eu saio da aula explodindo de alegria. Explodindo de alegria porque eu não sou merecedor de nada. Se fosse pelas obras, meu Deus do céu, veja se para entrar no céu tivesse que ser magro, eu estava lascado. Porque ia ser muito difícil esse regime. Está entendendo? Ia ser muito difícil. Mas não, é pela fé, é pela misericórdia de Deus. Então eu agradeço demais ao Senhor pela promessa que Ele fez a Abraão há tanto tempo. Tá bom, meu irmão? Então, uma bênção essa aula. E outra coisa, é bom demais ver cada um de vocês. É verdade, gente. Vou fazer um comentário aqui rapidinho. Isso que o Tamar falou desses costumes, eu lembro que teve uma vez um rapaz, um desses aí, sabe? Não vou citar a igreja não, que é meio chato. Mas esses aí que fala, pode isso, não pode aquilo, mulher usando mula manca, tomara que cai, blá blá blá. Geralmente essas pessoas começam a falar e não param, não deixam o outro falar. E aí eu me coloquei na situação de querer ouvir, deixei ele falar durante uma hora, um monte de coisa, entendeu? Crente jogando bola, crente usando camisa que mostra os braços e tal, e falou. Torcer pro Flamengo é pecado. E depois que ele falou tanto, recado é pecado. Oi, irmão. Ele falou tudo. Eu falei, oi, irmão. Mas assim, como é que você entende lá, quando a Bíblia vem falando lá a questão de salvação por obras? Você não acha que isso pode tipo de coisa que a gente pensar que isso é salvação por obras? Ele tentou desviar do assunto e eu comecei a apertar ele. E eu fui tentando, até que uma hora ele cansou de desviar e falou, olha, a salvação tem que ser por obras mesmo. Por quê? Por quê? O que adianta você acreditar que Deus existe? O que adianta você acreditar que Jesus existe? Não, mas quando Paulo fala que tem que ter fé em Cristo, não é nesse sentido não, irmão. Não é nesse sentido de acreditar que Deus existe. Ou que... Não é esse sentido que está dizendo, não. Você está querendo dizer que a gente tem que acreditar que o que Cristo fez vale para nós. Só que ele me interrompeu de novo. Falei, não tem como e tal, que não sei o quê. A gente só vai acreditar em Deus. Não é esse o sentido que Paulo está dizendo. Por um lado, que incomoda a gente muito, algumas pessoas, só que às vezes, aqui entra uma questão de interpretação de texto. A pessoa nunca entendeu o que de fato estava querendo dizer a Bíblia. Ele achava que, ou seja, para esse irmão aí, ter fé em Cristo é acreditar que Jesus veio no mundo. Ter fé em Deus é acreditar que... Não é esse o sentido que Paulo está dizendo, não. Isso ele já pressupõe que todo mundo... Ele não estava falando com ateus ali, não. Ele estava falando com pessoas que estavam querendo dizer que aquilo que Cristo fez vale para nós. Só que essa pessoa nunca entendeu que era esse sentido da mensagem. É uma questão de interpretação de texto, que ele não teve acesso, e isso fez com que, e ao mesmo tempo, a vontade que ele tinha de segurar aquilo ali e não abrir mão daquilo. Uma outra coisa também, gente, e aqui que me prendeu, eu lembro que quando eu estava na sétima série, ou seja, 13 anos, na Adventista, uma vez uma menina começou a conversar uma coisa lá, eu sentava no fundo, ela sentava na frente. Começou a conversar com duas amigas, aí eles resolveram levar isso para o professor da sala. O professor interrompeu a aula, parou de dar aula e começou a conversar com eles ali. E assim foi, e não teve mais aula. Então, para mim, que sentava no fundo, foi uma alegria. Fiquei bagunçando e tal. Depois chegou outra aula, você levou a mesma questão, ela esses outras pessoas, para o outro professor. Ele nem deu aula, começou a conversar disso e tal. E assim foi todos os horários. Quando chegou na última aula, eu cheguei para meus amigos, hein? Vocês viram que a Elisa conversou com os... Por que ela não estava conversando com os professores? Aí o pessoal, não sei não, só que era alguma coisa de Jesus e família, só isso. Ele, beleza. Muitos anos depois, quando veio o Orkut, gente, ou seja, eu já estava adulto, eu já estava convertido, já estava entendendo um pouco a fé, eu achei essa minha amiga lá no Orkut e mandei uma mensagem para ela, ei, Elisa, você lembra aquele dia que você estava conversando? O que vocês conversaram? O que é que vocês falaram tanto? Ela falou, não, é que eu cheguei pro professor e perguntei se uma pessoa que não guarda o sábado pode ser salvo. Nenhum deles soube responder, e nenhum naquela escola adventista ali, como todos eram adventistas,
Se eles falassem que uma pessoa que não guarda o sábado pode ser salva, eles estavam colocando em xeque os próprios sistemas. Algumas vertentes do adventismo são radicais ao ponto de achar que a pessoa só pode ser salva se ela guardar o sábado. É um sistema por obra, gente. Isso aí é um sistema por obras. Isso elimina a fé. E na época que ela me falou, não é possível que a pessoa não consegue entender que se eu não guardo o sábado, eu posso ser salvo. Então ele está argumentando que a salvação é por obra. Então, uma obra específica. Guardar o sábado é mais importante do que tudo outro. E eu lembro que até alguns adventistas que apareciam na loja querendo debater, quando eu lançava essa pergunta, eles iam embora. E nunca mais apareciam. Se você não guardar o sábado, um chegou até a comentar comigo. Não, peraí. Você está querendo dizer que se uma pessoa não guarda o sábado, mas cumpre as outras coisas tudinho ali, ela ainda pode ser salva ou não? Eu falei, não é isso que eu estou querendo dizer, não. Mas e para você? Até se fosse isso aí. Se a pessoa não cumpre todas as outras coisas, mas não guarda só o sábado, pode ser sábado? Rapaz, não sei responder, não. Foi embora, nunca mais voltou. Você vê aí o tipo de importância que a pessoa dá em uma coisa. Não tá falando o tempo todo que é pela fé. Mas agora as pessoas se grudam em às vezes, uma coisa especificamente, como é o caso extremo aí. E se não fizer isso aqui, não vai pro céu. Gente, todo sistema humano acaba apelando para obras. E esse aqui foi um caso assim, bem vívido. Que uma conclusão que eu tirei na época da escola, hoje eu penso, é que o quê? O que é ensinado para os seus filhos aí, mesmo quando novo, eles conseguem entender. E entender as implicações disso. Eu estava na 7ª série, eu tinha 13 anos, eu era um adolescente. E aquela menina era adventista. Depois que ela me falava, quando eu encontrei ela no Orkut, que ela era da Batista do Guará. Ela falou, não, eu sempre fui batista, mas eu acho que você era adventista também. Eu falei, não, eu sou da Batista do Guará aqui. Ou seja, ela, com 13 anos, se ela, no caso, ela como criança ali, adolescente com 13 anos, entendia as implicações de uma justificação pela fé, a ponto dela lançar essa pergunta para o professor e ninguém conseguia responder. Interromperam as aulas todo dia, não conseguiam responder a criança. Então, assim, uma coisa que a gente tem que carregar conosco, que é a ideia desses raciocínios absolutamente mais complexos, não são tão quanto a gente pensa. E aquelas pessoas que são mais novas, não vão entender esse assunto, entendem sim, conseguem até objetar contra formas de pensamento que às vezes são contrários. Então, assim, eu queria deixar esse comentário para os irmãos, porque uma coisa que veio muito à minha mente, toda vez que eu começo a estudar a questão de salvação por obras e salvação pela fé, é sempre um exemplo bem vívido para mim, que fica na minha cabeça lembrando isso. Então, olha, eu queria que a Babi, ou o Arthur, ou a Marcinha comentassem, viu? Vocês estão aí também, por favor. Fala algo, Babi, por favor, algo que foi útil, assim, que sei lá, que você comenta algo com a gente aí, fica à vontade. Critica o professor, não sei. Tem um carro do ovo passando aí, passando por aí. Alguém tá com... Tem que desabilitar o áudio aí, o carro do ovo aí tá atrapalhando aí. Eu vou desabilitar o meu aqui. Quem for falar, desabilita. Sem leite. Ovo, leite, agora é o leite que tá na Daqui a pouco sai o bolo. Mas alguém quer falar pra gente finalizar? Marcelino já começou. Marcelino, pode falar aí, irmão Marcelino. Gosta do meu Marcelino, Pedro? Quando ele começar a falar, a tela vai para ele. Pode. Ah, tá. Ele já tomou o cafezinho dele, já? Já. Ah, tá. E suco? Tá bem. Já tem aqui, Guzmão, depois, ó. Gengibre, melancia e que mais? Vai. Pode falar, viu? Pode ficar à vontade com o microfone. E Vitão? Fala, meu Marcelino. Então, irmãos, é mais ou menos isso aí, o que a aula nos esclareceu e que temos que aprender. Isso traz no meu coração, no meu, tá? No meu, não sei dos irmãos. Que ainda estamos engateando e muito em relação ao sobrenatural do eterno. Então, assim, é pela base da fé mesmo. E dentro dessa fé,
eu acreditando, eu expondo essa fé. Então, eu tenho que realmente ser um bom representante do reino nesse mundo. Porque se eu tenho fé em Cristo, eu tenho que realmente balançar a peruca para que eu venha realmente dizer quem eu represento. E aí entra essa coisa, quem guarda o sábado, quem não guarda o sábado, quem come carne de sei o quê, quem não come a carne do tal, enfim, quem veste a camiseta assim, igual que eu estou aqui, ó. Enfim, tem muitos esses detalhes que a gente tem que observar. Mas, enfim, eu creio fielmente no meu Senhor, creio na salvação. Não tenho dúvida nenhuma. Só que como um salvo, eu creio que eu não vou perder mais a minha salvação. Mas dentro desse contexto, eu tenho que ter um bom representante. Eu preciso ter um bom representante. A outra hora, as pessoas vão falar, uai, que salvo é esse? Que faz, acontece? E qual é o exemplo que eu estou dando como tal? Então, essa é a necessidade. Amém, queridos? Deus abençoe cada um e sinta-se todos abraçados. Obrigado. Amém. 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 Um abraço. Ô, Babi, fala pra nós. O Vitor tá me arrochando, então eu vou falar. Eu ia falar mais ou menos isso que o irmão Marcelino falou, que nós somos salvos pela nossa fé, né? Porque a salvação foi dada de graça, mas a gente não pode esquecer a questão das leis. Não é porque a salvação é de graça que eu vou, desculpa a expressão, meter o louco e fazer tudo que me der na telha. Entra a questão de que Paulo fala mais pra frente, né? Que às vezes a gente pode ocasionar um irmão a se desviar, porque algo para mim não é pecado, mas para ele não é. E se ele não estiver fazendo, ele vai falar, mas isso é errado. Então, assim, entra a questão de cumprir isso também, da cumprimento, de você saber, assim, eu sou salvo, não pela lei, mas eu preciso cumprir a lei. Porque eu não posso, simplesmente só porque eu sou salvo, eu não vou honrar os meus pais. Porque eu sou salvo, eu vou sair fazendo tudo que o mundo faz. Não é assim. Então, igual nós somos a Bíblia, que o mundo lê, né? Nós somos o exemplo, o sal da terra. Então, a gente tem que levar isso para o mundo. Você é salvo, não pelo que você faz ou deixa de fazer, mas isso acaba implicando, isso traz consequências e isso está relacionado de alguma forma. Porque se eu dou uma testemunha lá fora, as pessoas vão olhar, que tipo de crente é essa? Então, é isso, carregar no nosso coração. Nós somos salvos porque Jesus entregou a vida na cruz para nos salvar, mas que nós precisamos exercer isso lá fora para alcançar também pessoas. É isso. E lembrar que o Lô também está aí, porque o Vitor fala só da Bárbara, da Márcia e do Arthur, mas o Lô está aí também. E eu gosto dos comentários do Lô. Marina, você tem que racionar aí. Isso. Racionei. Vitor, rapidinho, só completando o que a Babi falou, é o que a gente falou na semana passada. Vocês estão me ouvindo? Sim. O que a gente falou na semana passada. A lei, ela tem a parte moral dela. Essa que a Babi falou é a parte moral. Ela não foi abolida. Jamais será. Honra teu pai e tua mãe, teme somente ao Senhor seu Deus, não terás imagem para ti de escultura, não matarás, não furtarás. Essa parte moral, jamais. Então, a Babi foi muito feliz quando fez esse comentário. Porque é pela fé, não é pelas obras, não. Mas a gente tem que entender a parte moral da lei, que reflete o caráter moral de Deus. Por isso que é uma lei moral, porque reflete o caráter santo e moral de Deus. Essa jamais. Obrigada, Babi, por lembrar desse detalhe. Gente, se alguém for falar, o último comentário antes da gente encerrar, que já são 11h30. Alguém mais vai querer falar? Tem que colocar uma campainha para poder cronometrar o tempo aqui, tá, gente? Quando voltar para a igreja, vai ter desse jeito. O pai, mas as aulas estão muito Amém, irmãos? Vamos começar a nossa reunião administrativa. Ah, pastor, você tá brincando? Não, eu tô brincando. Não. Pastor vai ter reunião administrativa brincadeira. De verdade? Não, brincadeira. Hoje não. Ah, tá. Hoje não.
Mas eu já vi o que dá, né? Mas quando for para ter, o senhor avisa que aí a gente fica regulando o Vitor, porque tá difícil. Tá muito bom. Gente, então vamos orar encerrando. Pastor, você pode orar encerrando pra gente? Sim, eu tô ouvindo alguém falando Vitor, acho que é o Luan. É o Luan? Sim, sim. Você quer falar? Desculpa, viu? Dá o último comentário, então. Tá dando para ouvir legal aí? Dá. Sim. É porque eu tô no celular da minha mãe, que o microfone, eu tô sem microfone no notebook. Mas tá dando para ouvir. É o seguinte, tem um pastor que eu acho ele faz um comentário muito interessante. O pastor Glênio Fonseca Paranaguá, da primeira igreja batista de Londrina, se não me engano. Ele diz a diferença entre evangelho e religião. Ele diz que religião é aquilo que o homem faz para se chegar a Deus. Evangelho é aquilo que Deus faz para alcançar o homem. Então é por isso que não bate uma com outra, né? E também eu faço uma pergunta para vocês aí. É o seguinte: qual a diferença entre parecer ser salvo e ser salvo? Qual é a diferença entre parecer ser salvo e ser salvo? Tem um livro bem interessante chamado A República, de Platão. Nesse livro, A República de Platão, ele traz um mito bem interessante, que é o mito do Anel de Giges. A irmã Vera, a Natália deve lembrar desse mito. É basicamente assim, um homem, ele é um pastor de ovelhas, e do nada acontece um terremoto, e o rapaz acha um... Opa, peraí, só. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos. Tá ouvindo? Ouvindo. Aí é o seguinte, esse homem que é pastor de ovelhas, acontece um terremoto, e aí se abre o chão e ele acha um anel. E esse anel, ele é o seguinte, ele tem uma propriedade bem interessante. Quem coloca esse anel fica invisível. Vocês já assistiram aquele filme Senhor dos Anéis, a lenda de Smaug, que tem aquele dragãozão lá, que o cara bota o anel, o Hobbit, né? Se não me engano é o Hobbit. Então, é basicamente isso a lenda. O cara acha esse anel. E chega uma hora que os pastores daquela região, pastores de ovelha, têm que prestar conta com o rei, né, daquilo dos seus ganhos e tal, né? O que esse cara percebe? Ele coloca o anel e vê que ele fica invisível à população. Aí ele tem uma ideia, poxa, cara, que interessante, olha só o que eu tenho ao meu dispor aqui. O que esse cara faz? Esse cara que achou o anel e que agora pode ficar invisível. Ele simplesmente seduz a rainha, fica com a rainha e mata o rei. E ninguém fica sabendo. Olha só que história sinistra. E aí, no livro de Platão, esse livro, A República, aí o cara faz o seguinte questionamento. Será que se a gente não fosse punido por nada que a gente fizesse, será que se a gente se tornasse invisível e ninguém soubesse as coisas erradas que a gente ia fazendo, será que a gente continuaria sendo justo? Será que a gente só é justo porque a gente quer algum benefício da lei? Será que a gente só é justo para evitar alguma punição? Será que se a gente estivesse invisível e ninguém visse nada do que a gente, né, fez de errado, será que a gente mesmo assim continuaria sendo justo? E ele faz esse questionamento que é bem interessante, né? Aí que eu falo, qual é a diferença entre parecer ser justo e ser justo de fato? Eu acredito que o cara que é justo de fato, não aquele que parece ser justo, mas aquele que é justo, ele não pratica a lei simplesmente para ter benefícios ou evitar punições. O cara que é justo por ser justo no seu interior, ele pratica a justiça, ele faz a justiça porque é reflexo daquilo que ele é, né? E essa, basicamente, é a diferença, pelo menos para mim até agora, entre parecer ser justo e ser justo de fato. E baseado nisso, tratando de obra, salvação, eu deixo o questionamento para vocês. Baseado nesse anel de Giges, dessa questão aí de justiça, eu pergunto para vocês o seguinte: qual é a diferença entre parecer ser salvo
e ser salvo de fato? Será que um cara que é salvo de fato, ele obedece à lei simplesmente para ter benefícios ou evitar punições? Será que o cara que é salvo de fato, ele simplesmente obedece à lei para, sei lá, evitar a punição do inferno? Ou será que ele obedece à lei porque, de fato, o cara que é salvo de fato, será que ele obedece à lei por isso? Ou será que ele obedece por ser, de fato, uma nova criatura que expressa isso naturalmente porque foi transformado por Deus através do processo ali de crucificação, mortificação do pecado, do homem, e ali ter o Espírito Santo, através da ressurreição de Cristo, habitando? Aí eu deixo esse questionamento para vocês. Qual é a diferença entre parecer ser salvo e ser salvo? É isso aí. Ô, Luan. Tchau. Luan. Espera. Ô, Luan. Oi. Luan. Diga. Duro discurso esse, hein, mestre? Não pode falar. Estou dizendo, duro discurso esse, hein, mestre? Esse foi. Luan. Pensar. Luan. Luan. Oi. Tem um livro do pastor Hernandes Dias Lopes que o título é assim: Quase Crente, Fatalmente Perdido. Verdade. É verdade. Vai pensando onde, você fica doidinho. Creio que a resposta da pergunta vai vir no próximo domingo, nesse mesmo canal. Gálatas 4. Tem hora encerrando pra gente então, Itamar? Amém. Vamos orar, meus irmãos. Confirmando somente às 15 horas, culto infantil, não é? Mãe? Culto, 15 horas, culto infantil, pelo Zoom, e às 20 horas, live no Instagram, tá bem? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, iniciar essa oração agora, Pai, sem dizer obrigado pela Tua promessa em nossas vidas, Pai, seria um erro. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor providenciou esta maravilhosa salvação em Cristo Jesus, e antes de tudo isso prometeu a Abraão que pela fé seríamos justificados, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, e digo isso porque Tu sabes, ó Deus, que na minha natureza, ó Pai, sou pecador, Senhor. E ainda assim o Senhor teve misericórdia de mim, de meus irmãos, ó Deus. Obrigado, Pai. Senhor, que este dia seja um dia de verdade, ó Deus, totalmente dedicado ao Senhor, Pai. Um dia em que nossos pensamentos, nossas atitudes, nossa preparação seja ainda mais especial, Senhor. Pai, estamos longe ainda uns dos outros por conta da pandemia, Senhor. Cremos que isto seja um propósito Teu e está se cumprindo, ó Deus. Mas, como sempre oramos a Ti, ó Deus, pedimos misericórdia, ó Senhor. Misericórdia do Teu povo, ó Pai. Cuida-nos, protege-nos. E se ainda for de Teu interesse, ó Deus, de Tua vontade, nos faz reunir novamente, Senhor. E nos faz estar como igreja ali num só local. Porque aqui, ó Pai, estamos sendo igrejas espalhados, mas nos faz reunir outra vez, ó Pai. E nos faz, ó Deus, perceber juntos a grandeza do Teu plano de salvação em nossas vidas. E nos faz, ó Deus, dar valor em cada momento dentro da Tua casa, Senhor. Senhor, que a próxima escola bíblica dominical seja ainda mais tremenda, Senhor. Porque essa, Senhor, assim como as demais, tem sido muito explicativas, ó Deus. A todos nós que aqui ouvimos, que Teu Santo Espírito nos faça compreender ainda melhor o que foi hoje aqui estudado, ó Deus. Fica conosco, Senhor. Não te afaste de nós. Assim, Senhor, te oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, gente. Amém. Meus irmãos. Itamar, eu vou descer agora para a gente postar a aula no YouTube, pode ser? Pode. Venha. Beleza, eu tô descendo aí. Tá? Irmãos, então Deus abençoe vocês, viu? Muito com você. 19 câmeras aqui ligadas, aqui, deu 23 alunos. Então, assim, o número está aumentando. Eu acho isso muito bom mesmo. De verdade, porque tinha câmera que tinha 2, 3 pessoas. E eu acho isso muito bom. Fora as câmeras que não estavam ligadas. Não dava para saber quantas pessoas estavam assistindo. Tipo a da Santina, da Aldiane. Mas, pensam, viu, gente? 23 pessoas, um suco e um bolo. Lá na casa do Marcelino.
Tchau, gente. Tchau, meus irmãos. Fiquem na paz. Tchau, Tá demais, Babi. Tchau. Babi, sério. Tchau, Júnior. Tchau, gente. Saudade de vocês. Tchau. Aí é só você parar nesse mesmo botão que você ligou de iniciar pra apertar nele de novo, você vai parar de gravar. Tá bom. Tá bom. Tchau. Ok, valeu. Não sai do programa, viu, Itamar? Não sai do Zoom. Se você sair, vai interromper a decodificação da gravação. Então, você pode encerrar a gravação e pode até encerrar a reunião. Só que não fecha o Zoom. Vai aparecer um negócio ali, uma barrinha, tipo de gravando aí. Você deixa ela, tá? Tá bom, irmão. Entendi, foi nada. Mas eu vou fazer. Só para de gravar. Só aperta o botão de parar de gravar. Só isso. O quadradinho, né? O quadradinho, isso. Então,